Olá, meu nome é Marina Neumann e é uma grande alegria fazer parte desse movimento lindo que é o Pessoas 4.0. Eu sou engenheira eletrônica, desenvolvi minha carreira toda em empresas de tecnologia, como executiva, líder, na área de atenção a clientes, em vendas, consultoria. E a prática de meditação, acredito que me ajudou muito a manter um centro, manter uma habilidade de lidar com todas essas pressões, com essas demandas, essas adversidades. E desde 2016 eu fiz essa mudança de carreira, após ter me preparado bastante formalmente como instrutora de Mindfulness, fazendo diversas certificações em liderança consciente, inteligência emocional, papéis de liderança. E é um pouquinho disso que eu gostaria de compartilhar com vocês. Então, acho que Mindful Leadership é algo que sempre fez sentido para mim e eu acho que agora ainda mais, né? Esses dias estava assistindo uma palestra bastante interessante, como cada vez mais os líderes precisam ter essa capacidade de empatia, de dar suporte aos seus liderados, né? Tanto em momentos de transição, né? Tanto para que eles tenham essa claridade, essa visão, esse plano, né? Do que precisa ser atingido dentro da empresa, né? Onde cada vez menos esses limites, ou pelo menos estão mais claros que essa diferença entre o profissional e o pessoal é muito sutil, né? Mas que são papéis que precisam ser conservados. Então, a gente sempre falou que o mundo já era VUCA, ou VICA em português, né? Que é lidar com todas essas mudanças constantes, né? Essa volatilidade, essa incerteza, a complexidade, né? De todas as relações, de todas as situações, do impacto que uma coisa pode ter na outra. E ambíguo, né? Nem tudo é preto e branco, né? Nem tudo é claro. E eu acho que, além de tudo isso que a gente já passava de um dia para outro, né, as vidas mudam completamente, né? A gente fica dentro de casa, a gente tem esse medo, essa dúvida, né, sobre o que é esse mundo pós-pandemia, né, o que é o novo normal. Então, cada vez mais a gente precisa de ter práticas e formas de liderar e de trabalhar e de viver, né, que possam ser estáveis, mesmo com toda essa mudança, que é a única coisa que a gente sabe que é certa. Eu gosto muito dessa frase da Mary Shelley: nada é mais doloroso para a mente humana do que uma grande e súbita mudança. Isso mostra o quanto as pessoas estão realmente sofrendo nesse momento, né? E o quanto, como líderes, nós precisamos estar cada vez mais fortes, centrados, com essa visão clara, estável emocionalmente, para dar suporte a tudo isso que está acontecendo com os nossos times, com os nossos colaboradores, com os nossos amigos, com as nossas famílias, né? Então, além de toda a adaptação a este momento, né, a gente tem a adaptação ao novo momento, que ainda não está claro, né? E a gente tem essa anseio de que o novo, né, seja algo mais alinhado com os nossos valores e que toda essa mudança tenha vindo, né, para que a gente possa parar e refletir sobre o que a gente realmente quer fazer, né, qual é a marca que a gente quer deixar nesse mundo, qual é o impacto que a gente quer fazer. Então, os líderes têm desafios ainda maiores, né? Não é só o estresse, né? A gente vai ter um trauma coletivo, né? E que pode não ser percebido claramente,
mas a gente precisa ter isso por trás, né? Saber que a gente vai ter esse viés, que existe esse medo, esse anseio, essa insegurança, né? Muito mais forte, né? E não é só no nível cognitivo, né? É o nosso sistema próprio de defesa, que a gente chama luta, fuga, que pode levar até ao freeze, né? Congelamento, que é essa paralisia, e agora? Né? Então, a gente vai ter que ter essa forma de conduzir, né? E de fazer essas transformações e de levar essas pessoas estando no seu melhor, e a gente também. Né? A gente, como líder, também precisa estar nessa postura. Então, só lembrando que o estresse, ele não é uma coisa negativa por si só, né? O estresse é a resposta do nosso corpo a uma adversidade, a um desafio ou um medo, né? E também é uma resposta do nosso corpo a qualquer mudança, né? Então, seja da temperatura, né? Seja do ambiente, seja de coisas externas, né? Ou seja, de uma circunstância, uma mudança de trabalho, uma mudança de circunstâncias de trabalho, uma mudança de casa, uma mudança de situação, né? Até coisas boas, né? Uma mudança de solteiro para casado, de casado para divorciado, pode ser bom, né? Mas a gente precisa se adaptar. Uma mudança a um novo cargo, uma mudança de país. Então, isso gera estresse e o nosso corpo libera uma série de hormônios e estímulos para isso, que é natural, a gente vê isso na natureza, né? Mas se a gente não consegue regular e trazer isso a um nível normal, né? Isso gera doenças, gera funcionar na mente de um modo reativo, né? E a gente fala tanto que a gente precisa de inovação, de criatividade, né? Dessa resiliência de lidar com essas situações. Então, a gente precisa também treinar a nossa mente a sair deste modo de estresse, como a gente vê com os animais na natureza, né? Passado o perigo, eles voltam ao seu estado natural. Então, o que a gente está passando também é um teste de resiliência ou uma capacidade de resiliência. E resiliência não é só voltar, né, o termo físico, né, voltar ao estado natural, né? Quando a gente fala de resiliência dentro das empresas, resiliência dentro da nossa própria vida, o que a gente quer não só superar a situação desafiadora, mas talvez não é voltar ao estado normal, é realmente se adaptar a essa mudança e conseguir crescer e prosperar dentro desse ambiente. Então, o papel do líder é fundamental, né? Então, esse estudo da D8TE fala que o ambiente tóxico, né, é um dos maiores motivos que fazem as pessoas se demitirem, né? Elas querem sair de um mau gestor, né? A maioria escolheria um novo gerente em contrapartida a um novo salário. 65%, isso é muito grande, né? Ou saber que o seu líder é a fonte maior de estresse. O líder, ele pode ser o maior suporte, como pode ser o maior estresse. Então, a pergunta é, que líderes nós queremos ser, né, dentro deste tempo de pessoas 4.0? Como a gente pode comunicar ou ter conversas, inclusive muito difíceis, né, mas de uma forma empática, né, de uma forma sem abuso, numa forma que gere insight para outra pessoa. E saber que 50% das pessoas sentem raiva no trabalho, não é isso que vai gerar o mood que a gente quer, né, para as pessoas darem o seu melhor, para as pessoas estarem engajadas, né? Isso que a gente quer os nossos times super engajados com a gente, né?
E os estudos mostram que esse desengajamento dos funcionários é uma das 3 maiores ameaças que a gente tem, né? Então, só 8% dos funcionários nesse estudo mostram que se sentem bem no trabalho, né? 69% estão desengajados e dentro disso 17% estão totalmente desengajados. Então, a nossa capacidade de criar um ambiente psicologicamente seguro, que é o que cada vez mais se sabe, que é o que gera um time que produz, um time que colabora, né? Essa capacidade de se sentir seguro, né? De poder errar, mas de poder falar o que realmente está acontecendo, né? E a gente precisa gerar esses funcionários, né? Esse ambiente para que eles possam estar engajados. Então, o papel do líder consciente é apoiar esse processo de engajamento, né? Um líder, eu recentemente ouvi uma pessoa que trabalhou comigo há muito tempo dizendo que vai abrir mão de um novo desafio, de uma promoção, porque não sente o suporte necessário para que ela dê esse gás adicional, né? E eu fiquei muito feliz em ouvir que se fosse, por exemplo, comigo, essa pessoa atenderia a esse objetivo. Então, como líderes, a gente pode até boicotar, né, ou atrasar a carreira das pessoas. O nosso papel como líder é que elas cresçam, né? Que elas cresçam junto com a gente, que elas cresçam com a empresa, é isso que vai fazer a empresa crescer, e é isso que vai fazer as empresas terem um impacto na sociedade. Então, a gente não está falando só de líderes preocupados com os seus negócios e de funcionários preocupados em entregar o que está no job description, né? A gente quer muito mais, a gente quer que coletivamente a gente gere impacto na nossa sociedade, além de fazer a nossa empresa crescer. E dentro de tudo isso, provavelmente quem está dentro de casa teve mais consciência, a gente fala muito agora de burnout do Zoom, né? Que as pessoas mesmo de casa têm a sensação que estão trabalhando muito mais e que estão muito mais cansadas e que estão sobrecarregadas, né? Então, a gente precisa treinar essa mente, né, a ser focada, né? Essa mente de não se deixar abalar tanto por esse sobe e desce das atividades, né? Essa mente que sabe escolher o que é prioridade para ela, né? E essa mente que sabe, além desse foco, ter essa clareza, esse espaço para ver o ambiente maior, o todo, as possibilidades, né? Então, quando a gente trabalha Mindful Leadership ou liderança consciente, são esses 2 modos da mente que a gente precisa trabalhar. E quando a gente fala em líder, não é só alguma pessoa que tem um título, né? É qualquer pessoa que gera influência sobre a outra, né? Então, todos têm potencial para serem líderes, né? E a pergunta que a gente quer responder aqui é: o que a gente faz para que esse impacto seja positivo e não negativo, como nesses números aí que a gente viu, que são assustadores. Então, a nossa capacidade, né, de liderar está relacionada a 2 coisas. Essa habilidade de poder se conectar com a gente mesmo, né? Então, a gente fala que autoconsciência, autoconhecimento é a base da inteligência emocional e é a base da gente conseguir nos conectar com os outros e com a sociedade. Ouvir as necessidades, ouvir as demandas, ouvir do fundo do coração, com interesse, com curiosidade, né? Essa conexão genuína, né? Então, essa é a capacidade de um líder consciente, é uma liderança de excelência, né? E ter esse impulso, né, de iniciar, né, ou essa constância de guiar as mudanças necessárias de uma forma habilidosa.
né? Sendo responsivo ao cenário, capaz de lidar com essas ambiguidades e de uma forma colaborativa, respeitosa e criativa, né? Então, um líder consciente, esse líder que é capaz de liderar com excelência, né? E essa é a visão. Então, um líder consciente é um líder que tem foco, né? Que tem clareza, criatividade e compaixão, né? Então, essas, claro, a gente pode fazer listas e listas de características necessárias a um líder, né? Mas quando a gente fala de Mindful Leadership, são esses 4 pilares que vão sustentar essa capacidade de conexão e de gerar as mudanças ou conduzir as mudanças, né? Então, são essas habilidades que a gente quer treinar. O líder consciente vai ter essa presença ativa no seu papel de líder, cultivando foco, clareza, criatividade e compaixão, não só para si, mas estando a serviço dos outros e da sociedade. Quando a gente fala, em inglês tem uma palavra que eu adoro, how we show up, né? Como a gente quer estar no mundo. Então, é tão importante como a gente se apresenta, como a gente é percebido, do que como o que a gente quer fazer e como a gente quer fazer isso, né? Então, como a gente cultiva essa habilidade, essa presença. Então, o líder consciente ou mindful leadership, né, é esse líder que age com presença. Então, eu gosto muito dessa definição de mindfulness que vem de um projeto no Reino Unido de levar mindfulness para toda a sociedade, desde o governo, para as empresas, para a escola, para o ambiente de saúde, né, baseado em um estudo profundo que eles fizeram lá. Mindfulness significa prestar atenção ao que está acontecendo no momento presente, na mente, no corpo e no ambiente externo, com uma atitude de curiosidade e gentileza, né? Então, mindfulness não é só prestar atenção, né? É como a gente faz isso, né? Essa curiosidade, essa abertura, essa mente de principiante, né? De não trazer esse julgamento, né? Sim, discernimento, mas não julgamento, né? Para trazer essa empatia de querer entender o que está por trás disso, a nossa consciência dos nossos vieses e poder balancear isso. Eu já vi pessoas em empresas preocupadas, se as pessoas praticam mindfulness, tem esses mitos, né? Elas vão ficar apáticas, muito pelo contrário, né? Mindfulness é um estado ativo, né? Mas onde eu vou agir de uma parte do meu cérebro que é uma parte executiva e não reativa, né? Mas não é uma parte que funciona em estresse puro, né? Então a gente precisa saber acessar esse lugar para que a gente possa ter essa clareza de pensamento, para que a gente possa ter esse espaço de criatividade e de inovação, né? E mantendo essa conexão, né? Essa empatia, essa atitude compassiva com a gente mesmo, né? E com os outros. Hoje a gente vê um grande desafio dos líderes, né? É o burnout, né? Então, como a gente tá essa performance de excelência, né? Sem danificar a nossa saúde física e mental. E a outra, desculpa, eu não tenho tempo, né? Então, Harvard Business Review tem um artigo publicado já há alguns anos, mas que continua super atual, que quanto mais ocupado a gente é, mais a gente precisa de ter essa capacidade de presença, de estar no momento presente, de fazer essa escolha, de trazer a atenção para aquilo que a gente está fazendo, de perceber quando a mente se distraiu ou quando a mente está criando cenários de uma maneira não produtiva, né? Então, como a gente vai cultivar essa presença é através
de práticas de desenvolvimento mental, né, de atenção plena ou consciência plena, que a gente chama aqui. E como a gente usa isso para liderar em tempos de desafios, para fazer decisões difíceis, né? E como a gente vai fazer isso de forma empática e engajando as pessoas nesse movimento de mudança, engajando as pessoas nessa necessidade. Então, hoje se publicam mais de 1.500 novos artigos por ano, investigando os benefícios da prática de mindfulness em diversas áreas. Claro, a gente começou com os estudos na Universidade de Massachusetts, com Jon Kabat-Zinn, em 1979, muito voltados à área de saúde, porque era o ambiente que se tinha lá. Inicialmente, muito focados em redução de estresse e ansiedade, né? A gente vê também redução em insônia. Então, a qualidade de sono é um desafio para muitas pessoas, e quem não dorme bem não vai performar bem no dia seguinte, né? E também em estados de humor depressivos, né? Então, a prática de mindfulness vai reduzir esses estados que impedem a gente estar no nosso melhor e vai facilitar, né, esse estado mental de foco, de clareza, de habilidade, agilidade mental para tomada de decisão. Melhora a memória. Claro, a gente dorme melhor, é durante o sono que a nossa memória se consolida. Então, se eu não durmo bem, a minha capacidade de memória é pior, né? Lidar com a resiliência, né? Então, as práticas ajudam a gente a perceber como as coisas mudam, tanto emocionalmente como fisicamente, e como a gente vai trazer isso para o nosso dia a dia, né? Lembrando que há pouco eu defini a resiliência como essa capacidade não só de se adaptar a novas circunstâncias, mas de crescer, né? Eu trabalho muito a questão de criatividade, né, de como a gente cria esse estado mental de abertura, né, para gerar esse espaço em branco, da gente conectar ideias de novas maneiras, né, da gente criar esse espaço para todo esse conhecimento, essa bagagem, essa experiência que a gente tenha, possa ser usado naquele momento, né? E eu comentei também que esse estado de presença, mindfulness, permite a gente desenvolver uma melhor inteligência emocional. Então, quando a gente tem mais autoconsciência e capacidade de autorregulação, eu vou conseguir ver isso nos outros e vou poder apoiar isso nos outros, né? A minha própria presença centrada tem um impacto nas pessoas que eu lidero, nas pessoas com as quais eu me relaciono, né? Então, eu posso ouvir uma pessoa atentamente, né? Hoje em dia, as pessoas têm muita dificuldade em ouvir, né? De não interromper, ou de ouvir realmente interessados e não pensando na minha resposta, é onde eu perco já a metade do conteúdo, né? E trazer esse olhar empático também melhora a nossa capacidade de nos relacionar com as outras pessoas, né? Então, eu acho que para o nosso ambiente de trabalho é importantíssimo, né, a gente cultivar essas duas coisas, né? Reduzir os impactos do estresse e de ansiedade que estão em níveis altíssimos, né? E oferecer essa capacidade de presença, de produtividade, de empatia, né? De pensar o que é bom para aquela situação, o que é bom para todos, né? Então, é isso que o treino de mindfulness pode colaborar para nós enquanto líderes, para nós enquanto pessoas dentro das organizações sociais, né? E dentro da nossa própria comunidade, seja no núcleo familiar, seja no núcleo de amigos. Então, espero que tenha sido útil entender, né, como mindfulness para os líderes, como mindfulness dentro das empresas pode ajudar de uma maneira extremamente profunda, e como agora
cada vez mais a gente vai precisar cuidar do bem-estar, da saúde mental e da saúde emocional de todas as pessoas. Então eu fico aqui com esse convite, se você quiser saber mais, Marina Neumann, o meu site é www.ilambde.co, para que eu possa ajudar vocês a levar isso para suas empresas ou para a sua própria vida, para o seu próprio momento, seja ele de transição, né? Apoiar você nessa jornada. E um convite para a gente finalizar com uma pequena prática, né? Para que você possa sentir como mesmo pequenas pausas ao longo do nosso dia podem fazer uma grande diferença. Então, onde você estiver, seja sentado, ou se você está sentado há muito tempo, quiser ficar em pé, mantendo os seus olhos semiabertos, olhando para um ponto à sua frente, ou fechando os olhos, se você se sentir bem desta maneira. Eu te convido a fazer uma ou duas inspirações profundas. Trazendo a intenção de ter a sua atenção voltada para esse momento, com curiosidade, percebendo como você se sente nesse momento. Qual é a qualidade da sua mente? Agitada, calma, aberta. Que emoções você percebe nesse momento? E que sensações no seu corpo você percebe? Sabendo que as emoções também se manifestam como sensações no nosso corpo. E deixando a respiração fluir naturalmente. Deixando isso que você notou em segundo plano. E trazendo por alguns momentos toda a sua atenção para o fato de que você está respirando. Percebendo no abdômen, no peito, nas narinas ou em outra parte do corpo, esse movimento e as sensações da respiração. Percebendo o início, o meio e o fim da sua respiração. Notando se sua mente se distrai e de uma forma gentil e firme, trazendo a sua atenção de volta para a sua respiração. Percebendo o seu corpo todo respirando. Percebendo o contato, o peso da gravidade, do seu corpo com a cadeira.
Das suas mãos descansando ao lado do seu corpo, talvez apoiado nas suas pernas. E sentindo os seus pés bem apoiados no chão. E começando a ampliar a sua atenção para incluir os sons ao seu redor. Talvez a presença de outras pessoas. E se você está de olhos fechados, abrindo os olhos, percebendo o ambiente ao seu redor, se situando, centrando, fazendo qualquer movimento que seu corpo pede nesse instante. E se conectando com a intenção de trazer essa qualidade de atenção e de presença para as suas próximas atividades. Espero que você tenha aproveitado muito todas essas palestras aqui do nosso encontro e agradeço o seu tempo, sua atenção e espero que possa encontrar vocês pessoalmente e fico à disposição para esclarecer quaisquer dúvidas ou comentários. Até breve.